Embaixada Oficial do Espaço. Queria também agradecer a presença dos nossos colegas da Embaixada de Portugal, o ministro Bruno Henrique do Vale. Enfim, hoje estamos, hoje seria a segunda parte dessas atividades capitaneadas aqui pela nossa formadora Andrea Menescal Rith. E, enfim, são, como já havia mencionado ontem, enfim, são uma questão muito importante para, enfim, sobretudo para quem tem filhos em casamentos mistos, que é a preservação da nossa língua portuguesa, o conceito, inclusive, da língua portuguesa como língua de herança cultural para transmitir a nossos filhos, porque, enfim, a língua é uma identidade também, então isso é muito importante, a preservação, enfim, desses valores aí pelas próximas gerações. Enfim, é um investimento que eu acho que devemos todos ter consciência e preservarmos também. Então, enfim, não vou me alongar muito, passo a palavra aqui para a nossa formadora Andrea Menescal e, enfim, que aproveitem o seminário, as ideias que serão transmitidas, enfim, bons debates também, que eu acho que é essencial numa atividade como essa. Enfim, bom trabalho aí para todos. Muito obrigada. Bem-vindos. Estou muito feliz de poder estar aqui, porque, para mim, por mais que eu já tenha feito várias vezes esse seminário, cada vez é um momento diferente, porque não são todas as pessoas que voltam sempre no meu seminário, que estão lá sempre trazendo, repetindo as mesmas coisas. Eu repito, mas o público é sempre diferente, com questões novas, realmente, com experiências diferentes, e eu sempre cresço muito nisso. Eu agradeço muito a oportunidade do ministro, realmente da embaixada, do conselho, da Isabel, especialmente pelo convite, e porque realmente eu gostaria muito, eu falei para ela, eu quero ir à Grécia, porque eu gostaria de conhecer essa experiência na Grécia, como é a língua realmente tratada, quais são as dificuldades e o que talvez eu pudesse ajudar em um pouquinho. Então, eu vou pedir primeiro para vocês, não dá nem para fechar, porque já está o ciclo totalmente fechado, né? Realmente, está o ciclo fechado. Só para falar, esse seminário nós damos nesse instituto, é um núcleo internacional de pesquisa em multilinguismo da Universidade de Munique. Nós somos educadoras, formadoras em várias línguas, eu sou responsável pelo português, e a base desse seminário, dessa apresentação, foi feita por Julia Blanco, que é uma alemã, é a coordenadora desse núcleo de estudos. Então, com base nesse estudo, a gente trabalha segundo a experiência de cada um, para ver o que realmente nós podemos oferecer a mais, além da base que ela faz. E vocês vão ver que o principal ponto nessa apresentação é a leitura infantil. Por que a leitura infantil? Por isso que eu sempre gosto de agregar uma leitura infantil com esse seminário, porque vocês vão ver por que isso faz parte, qual é a importância de chegar aqui e ler um livro para uma criança, e vocês vão ver a explicação dessa científica. E essa palestra realmente ela é com base em estudos científicos, também dos pesquisadores do núcleo de estudo, mas de vários outros, que abrange a psicologia, a psicolinguística, a linguística, a neurociências, para poder explicar a importância do bilinguismo. E dentro disso, para a gente trabalhar também a importância do português como língua de herança, o que vem a ser. Eu adoro livros, recebi um livro hoje aqui, que tem algo que é para todos nós nesse momento, que diz assim, de Janira Pinto: viver é isso, estar aqui e ser participante nesta jornada, escolhendo ou não caminhos que se abrem à mercê dos vários ciclos que a vida oferece, até seu encerramento natural. Isso aqui tem tudo a ver com a gente nesse momento, né, de estar aqui nesse momento, e também da língua, porque a língua começa no ventre.
A aquisição da língua começa no ventre e vai até a morte. No ventre, sim, porque a gente está falando com o bebê e ele já está ouvindo tudo. Ele ouve música, então ele ouve também o que a gente conta para ele e tudo. Então, começa, essa aqui foi perfeito para dizer, apresentar para vocês no ramo disso do que eu vou falar. Uma especialização em Sociologia do Desenvolvimento e depois comecei um doutorado sobre Direito Internacional de Patentes, até que eu tive os meus filhos. E daí por diante, o Frederico vai fazer 10 anos, e desses 10 anos eu me ocupei com o bilinguismo. Eu fui realmente buscar todas as fontes, como eu poderia fazer da melhor maneira o ensino bilíngue dentro de casa. E não só bilíngue no sentido de duas línguas, mas o bilíngue que a gente utiliza de multilíngue. A experiência enquanto diplomata, enfim, também passou um bocado pelos filhos. Eu tenho 3 filhos, mas que vivem em Portugal, portanto, neste momento, mas cada um nascido no seu sítio. Um nascido precisamente na Alemanha, o outro nascido na Bélgica e o outro finalmente em Lisboa. Finalmente mas de qualquer maneira, essencialmente o que eu gostava era ver se a gente aproveitava esta coisa de termos a língua comum para aproveitarmos para resolver os problemas comuns, não é? Porque isto das famílias mistas que têm crianças no estrangeiro e que vivem este conflito de cultura é uma coisa que é comum tanto aos nossos compatriotas como aos brasileiros, e ainda por cima temos esta grande vantagem que é termos a língua comum, não é? Ajuda muito a isso. Portanto, quero só felicitá-la, agradecer a todos a presença. Tenho pena que não estejam aqui mais portugueses, mas eu tenho a certeza absoluta, e já tive até uma breve conversa aqui com o coordenador aqui do Conselho, e tenho a certeza absoluta que a gente conseguirá incentivar isso, aqui um trabalho mais comum nesta área. Obrigado. Nós temos sempre alguns portugueses que vêm para o nosso seminário também lá. Isso não é só centrado nos brasileiros, não. Realmente eles vêm com maior, cada vez mais, com preocupações. Porque geralmente o português não tinha tanta essa preocupação e eles estão vindo cada vez mais. Obrigada. Bom dia a todos, o meu nome é Doroteia, eu sou élino-brasileira. Estou na Grécia há 8 anos, não tenho filhos, mas eu conheço bem essa história de perto, de vivência, justamente porque o meu pai é grego e no Brasil casou-se, né, minha mãe brasileira, e o meu pai e a minha mãe trabalhavam o dia todo. Correr, que não é uma criança que sabe duas línguas separadas, digamos assim, né? Mas é uma criança que sabe as duas, utiliza as duas, uma para ajudar a outra, no sentido justamente da corrida em obstáculos, né? Esse corredor em obstáculos, ele não é um corredor de salto, como é aquele de salto em distância, não, de salto em altura, salto com vara, e não é um corredor normal também, porque ele vai correr menos do que o corredor normal, né? Aquele corredor que só experimento. Ele é um corredor especialista nos dois casos. Então, esse é o nosso. Esse é a nossa criança, porque a gente está tratando de reaqui essa criança bilíngue que é capaz dos dois. O que acontece no cérebro? Por que a gente diz que é até os 3 anos realmente que a criança assimila a língua de uma maneira muito mais forte e depois fica mais difícil e não seria tão tratada como língua materna? Os neurocientistas fizeram essa pesquisa, aqui essa Francesquinha que trouxe essa pesquisa em alemão para a gente, e mostraram a aquisição da língua na primeira infância. Essa aqui é língua 1, língua 2, língua 3, poderia até botar língua 5, língua 6. O que acontece? Que não dá para diferenciar muito isso aqui, né?
O L1 é alaranjado. Vamos apagar a luz para ver se... Não. Ah, peraí, deixa eu dar assim, tá bom. Não dá. L1 é alaranjado. Mas dá pra ver que vocês veem que aqui são duas pinturas, duas figuras diferentes. As três línguas, elas se concentram no lado do cérebro esquerdo, realmente no mesmo ponto. O crescimento vai tendo nesse ponto aqui. A partir é como se fosse uma janelinha. A janelinha realmente até os 3 anos ela está bem aberta. E aí, a partir dos 3 anos, ela começa a se fechar. E se fecha mais ou menos com 5, 6 anos. Às vezes tem gente que diz 4, 5, 6 anos, ela se fecha. E ali começa a ter uma aquisição tardia. Aqui, a criança teve uma aquisição tardia e as línguas se dividem em diferentes partes do cérebro. O que significa isso? Que a criança, aqui, com aquisição realmente na primeira infância, ela muda de uma língua para outra muito mais fácil e muito mais rápido. Ela fala com o pai em grego, ela fala com a mãe em português, ela fala com o outro lá que fala inglês com ela e com o italiano, de uma maneira muito mais fácil. Nós temos às vezes dificuldades porque nós tivemos essa parte tardia. Assim, mesmo que você tenha, digamos assim, tido esse grego com português, mas você teve presente desde o começo, então fica muito mais fácil. A criança que tem essa aquisição tardia, a gente mostra que ela tem que queimar mais neurônios. Está aqui, ó, muito mais neurônios que ela vai ter que queimar para mudar de uma língua para outra, para lembrar de uma língua como é que é a outra. E o que acontece com a gente, quando a gente não alimenta a nossa língua, o português, se a gente não está lendo em português, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade para falar português. E aí a gente vai realmente misturando, a gente, não sei o que é isso. Vocês sabem o que é cranberry em português? Amora, não? Groselha. Não. É uma frutinha vermelha. É uma frutinha vermelha, isso aí. É uma frutinha vermelha, morango é vermelho. Rápido, Google. É pequenininha. Google, É redondinha.